Boa noite, pessoal. Meu nome é Caio, né? Sou estudante do curso de licenciatura em Química e hoje eu vou falar um pouco, na verdade, comentar sobre o texto dos autores Amarildo Ferreira Júnior e Marisa Bittar, que são professores da USP, que tem por título Elitismo e Exclusão, a trajetória de 500 anos da educação brasileira. Então, vou falar um pouquinho sobre 3 períodos históricos que eles trazem no texto e que são muito interessantes para a gente entender como se caracteriza a educação brasileira durante esse período. O primeiro que nós precisamos entender é a educação jesuíta. A educação jesuíta foi um período, do Brasil colônia em que os jesuítas, que eram parte do clero da Igreja Católica, catequizavam pessoas aqui no Brasil, entre eles os índios, nativos aqui da terra, que eram catequizados pelos jesuítas. Mas como funcionava essa educação, esse período da educação brasileira, dentro dos aspectos que nós fomos orientados a tratar? Primeiro, ela era uma educação de exclusão, porque existiam diferentes níveis de ensino para diferentes tipos de pessoas, né? Então, para os nativos, era um ensino básico e o objetivo, a finalidade do ensino era catequizar, e para membros da sociedade, da época, como lá em Portugal, a educação era voltada para ensino religioso, voltada para um pensamento um pouco mais superior do que o simples catequizar. Também era uma educação centralizada, porque era centrada na figura da Igreja Católica. Tinha qualidade, mas essa qualidade ela estava ligada a pessoas da elite, então, de certo modo, também era elitista, e formou figuras importantes na história, tanto do Brasil como de Portugal, como é o caso de José Bonifácio, que foi conselheiro do príncipe regente. E também uma educação privada, porque a igreja é quem diz quem pode e quem não pode acessar o conhecimento. O segundo período que nós vamos tratar são as reformas pombalinas do Brasil e também o período da República. Nesse período, a gente pode dizer que se enquadra aí as características de elitismo, porque quem tinha status podia estudar, quem tinha dinheiro, quem tinha status podia estudar. Centralizado, porque o Estado agora que era responsável pela educação. Era um período em que a qualidade existia, mas só existia para aqueles que tinham dinheiro para pagar por ela. E era um período privado, porque, como eu falei, quem podia pagar podia acessar a escola, Ainda nas reformas pombalinas, a gente pode citar que os filhos, dos burgueses, eles faziam educação básica no Brasil, através de tutores privados, e depois, quando chegavam numa fase, eles iam para Portugal para completar os seus estudos em universidades europeias. E o terceiro período é o da educação militar, que foi iniciado ali com a Era Vargas e que se estendeu. Essa educação militar tinha outros preceitos. Talvez na prática isso não se dê de uma forma muito eficaz, mas esses eram preceitos. O exemplo é a universalização, ou seja, a educação agora é para todos, todos têm que ter acesso à escola. Centralização, o Estado continua tendo o poder da educação, o Estado pode censurar o que vai ser ensinado. Quantidade, não mais qualidade, então o importante não é apenas ter qualidade, é ter quantidade. Todos têm que ter acesso à escola. E a educação agora pública, ou seja, todos têm direito a ter acesso à escola. Então, nesse período, essa era a ideia de que todos têm acesso, mas também ocorreram algumas consequências disso que o texto trata,
por exemplo, alguns professores evadiram, porque acharam que os seus salários diminuíram e que o status de professor se tornou um status inferior ao que era nas épocas anteriores. O professor era tido como o cara, vamos dizer assim, da época. E depois que a escola passou a ser de todos, o status do professor acabou mudando e ele se sentiu inferior comparado a épocas anteriores. E é essa, gente, a apresentação. Fui desafiado a fazer um vídeo de 5 minutos. Então é isso, boa noite a todos e até mais.